quem quiser olhar depois. Mas hoje vamos meditar em todo o capítulo 3 de Ruth, versículo 1 ao versículo 18. Amém? Aguardar que todos encontrem Ruth, capítulo 3. Vamos fazer a leitura? Então, diz assim, na era de Boaz. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, eu tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar, então vá. Descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, um homem acordou de repente. Ele se virou, assustou-se ao ver a mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, versículo 11. Não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que eu sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui e de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem que resgate. Se não quiser, eu juro pelo nome do Senhor, eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu então 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui mais essa noite. Nós agradecemos porque, como seu povo, nós temos o privilégio de adorarmos a Ti, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos por meio do sangue de Cristo e por meio do Seu Espírito, o Senhor conduz as nossas mentes à verdade. É isso que pedimos ao Senhor. Pela Sua graça, pela Sua misericórdia, nos conduz nessa noite para que compreendamos a Tua palavra, compreendamos o valor dela e o resultado seja uma vida que descanse em Ti, que encontre abrigo no Senhor, segurança unicamente em Ti. Conduz-nos, dirige as nossas vidas, as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como eu disse, estamos todos nós nessa penúltima exposição dessa narrativa histórica que começa com uma tragédia. Quando Elimeleque e Noemi, que são parte do povo de Deus, abandonam o lugar da obediência, os campos do Senhor é um tempo de fome, e eles acham que é uma boa coisa desobedecer para poder salvar a sua própria vida, como se qualquer situação de falta justificasse desobedecer a Deus. A gente descartou isso aqui em nossa exposição. Eles correm para buscar provisão nos campos de Moabe, mas lá a tragédia que começou com fome no campo do Senhor, a tragédia agora se realiza. Longe dos campos de Deus, morre Elimeleque. Seus 2 filhos tomam mulheres moabitas, se submetem a julgo desigual que Deus proibia. E posteriormente o que acontece? Esses 2 filhos também morrem. Malom e Quilion. O salário do pecado é a morte. É o que a gente sabe. E aí restam 3 mulheres viúvas.
Uma retorna para Moabe para buscar abrigo, segurança no contexto da sua família, no contexto dos seus deuses. E aí nós temos Noemi. Ela quer saber se, como Deus se lembrou do seu povo, dando-lhe pão, quem sabe se lembrará dessa mulher que decidiu abandonar os campos do Senhor para buscar alimento. E no meio disso, junto a ela, quem tem aí de personagem? Ruth. Aquela que faz uma declaração de lealdade à sua sogra, que nós já conhecemos, uma declaração marcante, mas ao mesmo tempo ela faz uma declaração de fé ao Deus de Israel. Nós vemos aqui que em um tempo de desobediência, o pano de fundo dessa história de Ruth é o livro de Juízes. Um tempo de declínio moral em Israel, onde Israel vive uma espiral para baixo, onde as coisas vão piorando, evidenciando o resultado do coração do homem quando as pessoas seguiam por ele. Só que aqui no campo de Boaz, que nós chamamos também de campo do Senhor, onde Deus é lembrado, o que Noemi e Ruth especialmente encontram não é abandono, não é mais tragédia. Nesse lugar, a bênção de Deus é ordenada. Por isso que Ruth consegue encontrar ali acolhimento, provisão, proteção, lugar à mesa, onde não simplesmente ela tem suas necessidades supridas, mas como nós vimos no sermão anterior, a provisão transborda, sobra. Isso é a marca da graça de Deus que está agindo nessa história, apesar da tragédia. Assim como a graça de Deus é sempre o que rompe as tragédias das nossas histórias. É com que podemos contar realmente. E essa é a garantia de que nessa história que nós pensávamos, será que há algo de bom para acontecer ainda? Nós podemos ver que sim, é possível ter recomeços. E por que esses recomeços são possíveis? Porque nós vimos uma palavra aqui, ainda no primeiro capítulo, que define a ação de Deus, que foi a palavra hebraica hesed, que significa, no Antigo Testamento, é traduzida como bondade, benevolência, lealdade, misericórdia. Mas isso precisa marcar o nosso coração como um fato. Por que apesar das tragédias, nós podemos nos encontrar ainda com soluções, com recomeços, com coisas boas? Porque a lealdade de Deus não está baseada na conduta do seu povo, está baseada no seu próprio caráter. Quando falamos que Deus é fiel, quando nós falamos que Ele é misericordioso, benevolente, leal, não é a nós. Senão estaria sujeito a mudança, não é verdade? Deus é leal ao seu próprio caráter, à sua própria pessoa, e Ele é imutável. Então é nele que nós podemos encontrar segurança, apesar das tragédias que nós vivemos pela maldade do nosso coração. Há sempre um lugar seguro para nós corrermos, que não é o lugar em que nós planejamos, não é o lugar que os nossos corações querem nos direcionar, mas que lugar é? Deus, o próprio Senhor. Embora depois de um bom tempo aqui nessa narrativa, nós vimos Noemi parece que sumindo um pouco, Ruth assumindo o protagonismo, ela não esqueceu da declaração de fé que ela fez à sua sogra, de lealdade que ela fez à sua sogra. A graça que Ruth recebe, e assim nós vimos na última mensagem, ela compartilha. E quando ela estende essa graça que ela recebe, é aí que nós vemos a amargura de Noemi, que queria ser chamada de Mara, sendo rompida. A insegurança dela sendo transformada aos poucos, ela tendo a desesperança sendo mudada. Aquela que antes dizia, o Senhor me castigou, pesou a mão sobre mim, o Senhor é meu inimigo, agora ela consegue declarar, bendito seja Deus, e vimos isso no capítulo 2. Ele não deixa de ser leal com os vivos e com os mortos. O coração dela, antes preso em amargura, é um coração que agora consegue reconhecer. A fidelidade de Deus não é uma mera possibilidade, não é uma incerteza. A fidelidade de Deus, obrigado, Silvana, a fidelidade do nosso Senhor é uma certeza, agora é tangível. Só que antes de continuarmos agora, esse texto aqui, que é um pouco longo, eu queria que você olhasse no capítulo 1, versículo 9. A gente precisa lembrar de algo que Noemi disse aí antes, que vai basear a retomada nesse capítulo 3. No capítulo 1, versículo 9, você vai notar aí que quando suas noras tentam ficar com ela, ainda em Moabe, Noemi diz que as suas noras, elas deveriam voltar para casa.
deveriam procurar outro marido, para que elas pudessem ser felizes. Ela diz assim nesse texto aí: olha, eu não posso ter novos filhos para que vocês se casem, eu não posso oferecer nenhum marido para vocês. Noemi, antes de voltar para Belém, pouco se importava se suas noras estariam em Israel ou em Moabe, se elas buscariam refúgio no Deus de Israel, em Iavé ou não. Segurança para Noemi era o quê? Encontrar um lar. Descanso para ela era encontrar um marido. Na mente dela, a segurança sempre esteve relacionada a isso. Por isso que ela se viu amargurada. Ela achava que encontrar o marido era a verdadeira felicidade. E ela que agora não tem. Amargurada, castigada por Deus. E muitas vezes nós criamos as nossas próprias ideias do que é segurança e proteção, meus irmãos. Nós criamos na nossa cabeça e pensamos que sabemos o que é o melhor caminho para garantir, salvar as nossas próprias vidas. Só que nós precisamos guardar no nosso coração de que nós não sabemos absolutamente nada. De que nós não conseguimos enxergar um palmo diante do nosso nariz. E diante disso, não há coisa melhor do que confiarmos na providência de Deus. Esse Deus que controla todas as coisas, que age de forma soberana, mas, sobretudo, age de forma amorosa, graciosa. Vale a pena confiar nele. Então, Noemi vai retomar essa conversa agora de casamento aqui no capítulo 3, e dizendo, ela se sente responsável por encontrar um lar seguro para que Ruth seja feliz e tenha descanso. Vamos ver aí o versículo 1 e o 2, a parte A. Diz assim: certo dia, Noemi, sua sogra, disse a Ruth: minha filha, eu tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, ele é o nosso parente próximo. Retomando aquilo que a gente já viu, o rompimento da amargura de Noemi parece ter começado a acontecer nessa declaração do capítulo 2, versículo 20, quando ela reconhece, depois de ver a provisão, quando ela viu chegando a provisão em casa, muita coisa, era comida suficiente para semanas, talvez meses de cevada, né? Mas ali ela percebe, não apenas por conta da provisão, a lealdade do Senhor, mas porque ela descobre, e os irmãos vão lembrar, que Boaz era um possível resgatador dela e de Noemi. No dia da mensagem, eu não entrei nesse ponto ainda, mas é importante agora a gente demarcar exatamente sobre o que a palavra de Deus está falando aqui. O termo hebraico para resgatador é o Goel, e a referência está lá em Levítico 25, do 25 ao 34. Quando nós falamos sobre a providência de Deus, antes da gente ir para o texto, eu queria que os irmãos lembrassem que eu falei que a providência de Deus é o ato de Deus baseado na sua onisciência, na sua onipotência, em que Deus, ele pré-ordena as coisas para cumprir os seus propósitos. Deus, ele não pode ser surpreendido. Deus não remenda histórias. Deus não costura simplesmente coisas que deram errado, os rasgos na história. O mesmo Deus que previu na lei o socorro para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, dizendo, como nós vimos aqui: olha, quando vocês forem colher nas lavouras, os feixes que ficarem para trás não voltem para buscar. Deixa isso para que essas pessoas vulneráveis peguem. É o mesmo Deus que previu a figura do resgatador para que pessoas na condição de Ruth e Noemi não estivessem para sempre desamparadas. Essa ideia de Goel, resgatador, é a mesma coisa que nós conhecemos como remidor, redentor. E eu queria que você olhasse comigo o texto de Deuteronômio 25, versículos 5 e 6. Abre, por favor. Deuteronômio 25, versículos 5 e 6. Diz assim o texto. Todo mundo achou? Espera mais um pouquinho. Pronto, diz assim: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e ela cumprirá com o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel.
O objetivo do resgatador, como Deus previu na lei dele, é preservar a descendência de um parente falecido. Esse resgatador, esse redentor, é um parente que assume a responsabilidade pela família. Ele tira a pessoa da situação de vulnerabilidade e ele age tanto na situação do casamento como na proteção da terra. Era uma lei que servia de lembrete do seguinte: as famílias de Israel pertencem a Deus. A terra em Israel pertence a Deus. Então, até mesmo as regras, cada família não decide como vai viver. Tudo Deus faz questão de delimitar muito bem. Noemi e Ruth são duas viúvas, e duas viúvas em Israel. Ter um resgatador, ter um remidor, alguém que assuma a responsabilidade por elas, é um ato da graça de Deus. Porque se ninguém assumisse essa posição aqui, elas estariam relegadas a viver na pobreza para o resto da vida. Elas ficariam o resto da vida tendo que sobreviver de atos de bondade de pessoas sem conseguir ter uma providência verdadeira. Porque, embora seus maridos tivessem terras em Israel, a herança não era transmitida para mulheres, apenas para os filhos homens ou para os parentes masculinos mais próximos. Deus aqui está preservando. Quando então Noemi identifica que Boaz é um resgatador, é um parente próximo que poderia se valer desse direito para resgatá-las, a esperança para ela agora se torna concreta. Quando soube então da bondade que Boaz demonstrou com Ruth, que viu que ele é um homem leal, que ele é um homem abençoador, ela enxergou um recomeço na história dela. Mas Deus criou essa situação do resgatador apenas agora que houve a necessidade de Ruth e Noemi? Não. Deus pré-ordenou todas as coisas para que no momento de tragédia elas alcançassem essa situação. É uma bênção de Deus, a ação do Senhor para que as suas histórias sejam transformadas. Agora, qual a posição de Noemi? Ela foi beneficiada por Ruth, elas tiveram a demonstração já do favor de Deus, embora Ruth seja moabita, inimiga histórica do povo de Deus. Elas foram acolhidas, mas elas não têm ainda segurança e descanso definitivo. Ruth ainda está levantando para ter que garantir a provisão. Noemi continua sendo uma viúva que voltou para lá. E o que eu vejo aqui é que Noemi vê que está acabando o tempo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo por Ruth, principalmente porque os trabalhos para mulheres nessa época eram limitados, nas condições em que elas estão, e se os irmãos virem como terminou o capítulo 2, vai dizer que terminou como a colheita de trigo e de cevada acabou. Imagine, mesmo Ruth sendo mais nova, não tinha melhor sorte. Aí então, Noemi agora se sente responsável. Eu preciso fazer algo por você. Aí no capítulo 1, versículo 1, ela vai dizer na melhor tradução aí, ó, onde está um lar para que você descanse, ou onde está um lar para você, a melhor tradução é Noemi dizendo para Ruth: eu devo buscar descanso para que você seja feliz. Noemi se sente responsável por buscar descanso para Ruth, porque até então quem está levantando somente na história? Ruth. Só que até agora, a gente vê uma Noemi que tem um coração amargurado. A gente vê uma Noemi que não é muito confiável naquilo que ela diz. Só que quando nós olhamos para esse texto aqui agora, de fato, Noemi não está errada. No contexto de Belém, aqui nos campos do Senhor, olhando para Boaz, nós enxergamos de fato esse casamento com Boaz aqui como uma porta aberta por Deus, para que elas possam ter um futuro próspero, para que Ruth crie raízes no meio do povo de Deus. E nós já vimos que Boaz, ele é um homem rico, ele é um homem influente, mas não são as únicas características que nós vimos dele. Ele é também o quê? Leal a Deus, ele é temente a Deus, ele é obediente, ele é um homem que faz somente o que a lei manda? Não, ele vai além, ele transborda de graça, de misericórdia. Ruth, ela já foi acolhida nas asas do Deus de Israel, onde ela veio buscar refúgio. E agora a própria lei do Deus de Israel, que rege a terra onde ela está, diz que ela tem esperança de um futuro. Não é aquilo que Deus diz lá por meio do profeta Jeremias? Sou eu que bem sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de dar-lhes esperança. E um futuro é o que Deus está fazendo na vida dela. Ela vai encontrar agora descanso, resgate da sua condição. Um novo casamento é uma boa oportunidade. Ruth é jovem, né? Parte do povo de Deus. E vemos aqui que não somente ela, mas há lugar para absolutamente todos nos braços do Deus de Israel.
A providência aqui não vai tomar somente a vida de Ruth. Noemi vai ser abraçada também por esse Deus de Israel, por meio da sua nora. E a história se desenvolve. Vamos ver os versículos 2 até o versículo 4. Boaz, aquelas com cujas servas você esteve, aquele com cujas servas você esteve, ele é o nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Noemi foi beneficiada por Ruth. Ruth tem compartilhado o que tem chegado até ela. Ela se sente responsável, só que agora ela monta um plano para que Ruth siga. A ideia de Noemi aqui é que Ruth deve ir até o campo de Boaz, né, onde ele vai estar limpando a eira, e mostrar que está pronta para se casar de novo. Só que é uma narrativa que tem suas dificuldades da gente entender se ela tem uma boa intenção ou não naquilo que ela está fazendo aqui. Noemi, ela sabe que o final da colheita chegou. Talvez o que ela pensa é, o tempo está se esgotando, eu preciso fazer alguma coisa. Parece para a gente que ela está querendo dar uma forçada na providência. Ela quer adiantar as coisas. E alguns vão enxergar com bons olhos o que ela está fazendo, outros não. E você tem a liberdade para pensar de acordo com aquilo que você está lendo. A gente não sabe muito bem onde ela quer chegar, mas o que a gente pode definir é que essa conversa dela aqui é meio estranha. Se a gente for presumir que Noemi está querendo fazer as coisas do jeito certo, o que ela está dizendo para a gente é, Boaz deve ser encontrado sozinho, porque esse pedido deveria ser feito de forma discreta, porque vai que ele rejeite para Ruth não ficar exposta, essa conversa não traga nenhum constrangimento caso ele não aceite. Mas, meus queridos, não dá para confiar muito no coração do homem. Se a gente for pensar nos corações de quem acabou de sair de Moabe, tem uma grande chance de que Noemi planejou aqui é que Ruth seduza Boaz, durma com ele quando fala sobre descobrir os pés. Na perspectiva daquilo que a gente vê da palavra de Deus aqui, descobrir os pés não deveria ser outra coisa, senão ele vai sentir frio e vai acordar de noite com os pés descobertos. Não sei quem sente frio de noite aí com isso, se alguém acorda depois que tira a coberta de cima, mas a ideia de que, a partir do momento que seus pés fossem descobertos, a estratégia de Noemi, a gente pensando bem, ele acordaria e veria, tem uma mulher aqui, deixa eu ver o que ela quer. Só que não sei se os irmãos sabem, de onde Ruth é? Moabe. Não sei se os irmãos lembram como foi que esse povo de Moabe nasceu. Tem uma narrativa terrível em Gênesis, no capítulo 19, que nós vemos uma história que é sórdida. As filhas de Ló, a gente vê todo aquele contexto de Sodoma e Gomorra, né? A tristeza daquilo. Perceberam que não tinham homens na redondeza com que elas pudessem se casar e ter filhos. O que elas fizeram? Embebedaram o pai, até que ele estivesse dormindo, sem condição de discernir, e se deitaram com ele. E a motivação, a desculpa, segundo elas, nós precisamos preservar a linhagem do meu pai. O filho dessa mais velha que teve com Ló foi Moabe, que é o pai dos moabitas. Nós estamos diante de uma história de dissimulação para alcançar uma finalidade. Nós estamos diante de uma história de devassidão, perversão terrível, que marca o lugar de onde Ruth veio. A linguagem de Noemi é uma linguagem que dá para a gente ambiguidade. Será que ela está querendo dizer agora que Ruth vai agir de forma sórdida para conseguir o quê? Cercar Boaz, garantir que ele se case com ela? Só que nós já vimos aqui que, embora esteja no período de Juízes, essa história é um contraste no que está acontecendo no livro de Juízes. Enquanto o livro de Juízes vai ter um refrão que vai se repetir em diversas oportunidades, dizendo, o povo não tinha rei, cada um fazia o que era certo segundo o seu próprio coração. Quando nós estamos diante de Boaz, ele faz o que é certo para o Senhor. Ele faz a diferença no rumo da história. Só que aqui o plano que nasce no coração de Noemi é complicado. Se você olhar aí o versículo 4, a orientação que Noemi dá para Ruth é uma orientação que é ambígua.
dá margem para interpretação. Quando diz, descubra os pés, se deite e deixe que ele te diga o que deve fazer. Não diz o que ela deve falar. Ela bola o plano até determinado ponto, mas a gente não sabe as suas intenções. Mas o que a gente sabe é, o Deus da providência está conduzindo essa história, e se a Deus com sua graça está agindo aqui, nós cremos que o que vai ser assegurado aqui, como tem sido assegurado até então, depois do rompimento com a tragédia de Moabe, é fidelidade a Deus. Vamos avançar, versículos 5 ao 11. Ruth com toda a boa vontade, né? Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, eu farei. Então foi para ele e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se aos pés de um monte de cereal. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estende a sua capa sobre a sua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor. Minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois você não correu para os jovens, mesmo pobres ou ricos. Agora, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que é mulher virtuosa. Ruth começa fazendo exatamente o que Noemi orientou que ela fizesse. Ela seguiu o plano, mas parece que teve uma pequena diferença. As coisas mudaram em determinado ponto. Quando Boaz acorda e vê que tem alguém ali, Ruth não dá margem para interpretação equivocada. Não espera que Boaz diga o que deve acontecer. Ela nem mesmo deixou que Boaz ditasse o rumo da conversa. Ela não queria uma noite sem compromisso, ela não queria enganar Boaz. O que ela quer fazer ali? Ela quer casamento. Ruth, ela mostra que o seu coração deixou Moabe. Na nossa interpretação aqui, ela mostra que ela não quer seguir os caminhos que marcam sua história. Ela quer seguir os caminhos do Senhor. No versículo 9, Ruth diz o quê? Estende a sua capa sobre a sua serva, porque tu és resgatador. Estender a capa era símbolo de casamento. Antes, lá no versículo 12 do capítulo 2, Boaz diz para ela que você seja recompensada pelo Deus de Israel, em cujas asas você veio buscar refúgio. Agora, uma linguagem parecida. A capa de Boaz estendida sobre Ruth é uma demonstração de acolhimento, de proteção, de segurança, por meio do quê? Do casamento. Ruth, ela não deixou margens do que ela queria. Noemi tinha um plano que era dúbio, era meio confuso para a gente, a estratégia não estava muito clara. Boaz não decidiu a situação. Ruth agiu da forma certa, sem negociar. E o resultado disso é a declaração de Boaz sobre Ruth. O que é que Ruth é? Uma mulher promíscua, uma mulher descompromissada, uma mulher que tentou me ludibriar como seus antecedentes na história? Não, você é mulher virtuosa. Os laços com Moabe foram rompidos e Ruth mostra que agora ela faz parte do povo de Deus. Ela mostra fidelidade. Se antes Noemi e Ruth consideravam Boaz como tesouro, agora ele pode dizer em relação a Ruth isso. Como diz Provérbios, capítulo 31, mulher virtuosa, quem achará? E a virtude dela é conhecida em toda a cidade. Ruth voltou, ela é uma moabita, estrangeira, uma mulher em situação de vulnerabilidade, ela já é mal vista, mas ela não fica presa à bagagem do seu passado, porque ela fez uma declaração: Noemi, minha sogra, seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo, eu vou ser sepultado onde você for sepultada, onde os deuses de Moabe não alcançam. Ela fez uma declaração de fé a Deus. E Deus está conduzindo a sua história, como aquilo que nós conhecemos. As coisas velhas em Deus se passaram e uma nova história está surgindo aqui. Ela está encontrando descanso para os fardos pesados da sua alma, da tragédia que foi semeada pelo quê? Pelo pecado. A nação, o povo de Moabe surge a partir de um pecado terrível.
A história de Elimeleque e Noemi é marcada por pecado. O casamento de Malom, Quilion e as duas lá, Ruth e Orfa, é pecado para Deus. Essa mulher tem um histórico de tragédia, mas a palavra de Deus é maravilhosa. O salário do pecado, sim, é a morte, mas essa história é marcada pela graça de Deus. E o que Deus fala sobre a graça dele é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode ter abundado o pecado na história de Ruth, pode ter abundado o pecado na história de Noemi, mas Deus é leal ao seu próprio caráter, e o seu caráter é graça. Nós precisamos orar por isso aqui. Nós precisamos de proteção, assim como Ruth precisava de proteção e descanso para esses fardos pesados, nós também precisamos. Nós precisamos de descanso das nossas amarguras. Se nós ficamos aqui apreensivos, falando, coitada de Noemi, coitada de Ruth, porque elas não têm provisão, porque aconteceu tanta tragédia na vida delas, nós precisamos olhar a nossa situação tão preocupante quanto. Nós precisamos enxergar essas tragédias aqui semeadas por corações corruptos, desde as filhas de Ló, desde aquilo que aconteceu mais recentemente nessa história, tudo isso como algo que nós estamos aqui vendo a nossa própria história. Se eu posso achar que a necessidade mais urgente de Ruth é provisão, é ter alimento, sustento, comida, mas sobre isso ela podia trabalhar. Ela podia não ter as condições perfeitas, mas ia continuar trabalhando. Até então ela está conseguindo dar conta, Deus abriu as portas, ela está trabalhando. A carência verdadeira de Ruth aqui é de um lugar junto a Deus. O lugar que Orfa, que voltou para Moabe, não encontrou. Ela pode ter encontrado segurança, uma segurança falsa, nos braços de outro marido, lá em Moabe, na sua terra, na sua família. Mas o que nós encontramos aqui em Ruth é abrigo, segurança. E essa é a nossa posição, meus queridos. Se pensamos que o fardo dessas duas é pesado, o nosso fardo é pesado, porque não tem fardo mais pesado para a alma humana do que o peso do pecado. Não existe nada mais esmagador e que faça com que a gente queira descansar, um livramento, uma chance de libertação do que o fardo pesado do pecado. E quanto a isso, nós não temos como trabalhar para reverter. Em relação a isso, a gente não tem o que fazer, não importa o tanto que nós tentemos. A situação natural do ser humano é esmagado pelo fardo do pecado. E quando olhamos então para Ruth, nós podemos ter a certeza também. Assim como na história dela, nas nossas histórias, se não for essa providência de Deus atuando para reverter os efeitos dos nossos corações, nós estamos perdidos. Humanamente, nós podemos nos achar melhor do que Ruth, mas na verdade, longe de Cristo, a nossa situação é muito mais terrível. Todos nós temos a necessidade de um resgatador. Todos nós precisamos de um remidor, de um redentor. Mas vamos ver a resposta de Boaz, essa proposta de casamento, versículos 12 ao 15. Diz assim: sim, é verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem. Ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu farei tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth, então, ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro. Porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então, ela voltou para a cidade. Boaz, ele diz imediatamente aqui que ele aceita o convite, a proposta, embora não seja uma obrigação sua, ele não é obrigado a isso aqui, ele se compromete a resgatá-la se o outro parente, que é mais próximo nessa linhagem, não fizer. Boaz está disposto a aceitar o risco social de se unir a uma moabita, um prejuízo para a sua reputação. Mas nós vemos aqui
que a reputação ele se importa sim, mas não em fazer aquilo que Deus mesmo disse que ele poderia fazer. Porque nos versículos 13 e 14 vemos aqui o cuidado dele. Ninguém deve saber que essa mulher esteve aqui durante a noite para que não pensem mal. Boaz é um homem piedoso e ele não quer dar nem margem para que pensem que ele pode ter feito algo errado. Ele quer fazer o que é certo desde sempre, e ele não quer violar a lei do Senhor. Ele quer se casar, ele acha, Ruth, você foi benevolente. Você poderia ter procurado um homem pobre ou rico, mas mais jovem, você quis vir até mim. Mas ele não quer violar a lei do Senhor. Boaz não é como Elimeleque, que quer atingir os seus objetivos a qualquer custo. Ele quer ser o resgatador de Ruth, mas ele não ultrapassa os limites. Inclusive, o direito pertence prioritariamente a outro parente. Mas Boaz é generoso. Olha, eu não estou debaixo da obrigação, mas se o outro não fizer, eu vou fazer com prazer. Ele vai muito além do que a lei exige. Ele não quer fazer, como lá no seu campo, só o que Deus permite. Lembram que ele deixava cair de propósito? Falou para os seus ceifeiros, deixem cair de propósito feixes de espiga para que eles peguem, para que essas pessoas sejam socorridas. Boaz, ele é alvo desse amor pactual de Deus, e ele demonstra isso por meio da sua ação. Nós olhamos para ele como espelho de uma realidade muito mais gloriosa. E mais uma vez, ele nos aponta para o futuro, a realidade dessa graça redentora. O Goel, o resgatador, além da questão da descendência, do casamento, tinha outra face. Tem uma outra situação que vai formar esse quebra-cabeça para nos apontar para a pessoa perfeita. Se uma família entrasse em dívida na comunidade de Israel, ou por qualquer motivo perdesse os seus bens, um parente poderia agir como resgatador. Ele pagaria as dívidas da família e resgataria suas posses. Inclusive, tinha como, pagando, resgatar até alguém que foi entregue para ser escravo da servidão. Meus queridos irmãos, toda a Escritura, do início ao fim, aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Absolutamente tudo. O Antigo Testamento é o contexto do Novo, o Novo Testamento lança a luz para o Antigo Testamento, mas o fato é, o ponto mais alto da história, aquilo que nós conhecemos em Gálatas 4:4 como a plenitude dos tempos, traz clareza para toda a história da humanidade. Boaz, ele é um homem comum, que é obediente à lei, um homem na história. Isso aqui não é uma novela ficcional. Isso aqui é história. É o que aconteceu. Nós vamos chegar no capítulo 4 e vamos descobrir o sentido disso tudo está sendo colocado aqui na palavra de Deus. Mas o fato é, Boaz, ele aponta para aquele que é perfeito, que é o nosso resgatador perfeito. Aquele cujo plano, cuja ação na história desde sempre é salvar, resgatar, aquele que nos livrou da servidão, pagou a dívida que nos era contrária, aquele que assumiu a nossa posição, mesmo sem ter obrigação de fazer isso. Ele não tinha que fazer, mas teve prazer em fazer. Todos nós, enquanto humanidade, temos uma dívida com Deus, que foi semeada lá por Adão. E a única chance que nós temos de ter descanso e proteção é se essa dívida fosse paga. Seria a única forma disso acontecer. E para satisfazer essa dívida, quem assumiu a posição de nosso resgatador? Quem foi que se colocou na posição de redentor? O nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que em Apocalipse é colocado como cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aquele que em seu ministério terreno diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O mesmo que em Hebreus 7:25 diz, de forma maravilhosa, ele é poderoso definitivamente para salvar, porque ele vive para interceder. Ele viveu uma vida perfeita de obediência a Deus. Boaz continua sendo um homem pecador, mas ele aponta para o tipo verdadeiro que fez aquilo que todos nós éramos incapazes de fazer. Abra aí a palavra de Deus, por favor, em Colossenses 2, 13 a 15. Colossenses 2, 13 a 15. Diz assim: a vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne,
vos deu vida juntamente com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos. Olha o que diz o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Jesus Cristo é o nosso resgatador perfeito, é o nosso redentor perfeito. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas, que ninguém pode tirar a sua vida, mas ele salda a dívida, e salda a dívida assumindo o nosso lugar em uma morte terrível. E por que ele fez isso? O nosso resultado não é simplesmente descanso e proteção em um casamento, em uma situação temporária, mas é o fato de que nós estamos livres por toda a eternidade da condenação pelo pecado, do jugo de escravidão, estamos libertos, temos paz com Deus, a dívida foi satisfeita. A nossa dívida foi paga definitivamente. Deus não mais nos atemoriza como fogo consumidor, mas Ele é para nós um Pai acessível, onde, como Ruth, nós podemos repousar seguros em seus braços, onde podemos encontrar continuamente descanso. Isso só é possível quando nós entendemos a providência do Senhor e que só Ele pode nos dar segurança. Casamento não nos dá segurança, trabalho não nos dá segurança, o nosso vigor não nos dá segurança. Arilson, no aniversário dele, eu falei, não, uma palavra meio pesada. A nossa Davi fala da finitude da nossa vida. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, o número dos meus dias, para que eu compreenda o quanto eu sou frágil. A minha vida não é mais que uma sombra. A minha vida, a medida dos meus dias, é como um palmo. Tudo isso parece muito pequeno, mas isso é a certeza que nós temos que ter. Eu não posso encontrar descanso e proteção na minha força, no meu vigor. Eu só posso encontrar descanso e proteção no meu Redentor. Naquele que fez o que era necessário para me atrair para Ele. Só Ele pode me dar segurança. E assim conclui o texto, versículos 16 a 18. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra sem nada, ou não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem, ele não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Meus queridos, ninguém pode impedir um resgatador disposto. Boaz, ele estava com prontidão, ele estava determinado em promover o resgate de Ruth. Ele não descansaria enquanto não resolvesse aquilo. E sobre o nosso resgatador, precisamos dizer algo em relação a isso? Ele foi incansável até o fim. Ele não rejeitou o cálice da ira de Deus. E ao bradar está consumado, ao se esvaziar, ele cumpriu com excelência o trabalho que lhe estava proposto. E como diz o profeta Isaías, ele viu o fruto do seu penoso trabalho, um trabalho duro, incansável, e se entristeceu porque não foi frutífero? Não, diz a palavra de Deus que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Porque foi o que disse a palavra de Deus. E ainda hoje o nosso Deus não está descansando. O nosso resgatador não ficou preso no passado. Porque o nosso resgatador não é como Boaz, um homem comum que ficou detido simplesmente no registro da história. Ele continua poderoso para redimir. Ele continua poderoso para resgatar. Por meio do seu Santo Espírito, ele está convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele continua hoje regenerando pessoas, santificando pessoas, dando vida nova, dando descanso verdadeiro, oportunidades de recomeços, de novas histórias, como Ruth e Noemi estão enxergando diante delas. Meus queridos, sem Cristo, nós estamos sem esperança. Sem Cristo, nós podemos dizer exatamente o que Noemi disse: eu estou amargurado. Eu não tenho do que me vangloriar. Eu estou de mãos vazias, como ela disse. Mas se temos a Ele,
Nós não encontramos simplesmente alguém que pode nos libertar da fome, da pobreza, do preconceito, nos dar uma posição na sociedade. Ele é o nosso resgatador que faz o que mais importante nós precisamos, que é nos salvar. Se como Noemi e Ruth, você precisa de descanso e todos nós precisamos, a palavra que ele disse para você está lá já dita, escrita em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a garantia de que nunca mais estaremos cansados quando estivermos com Ele por toda a eternidade, por aquilo que Ele fez. Deus seja glorificado por esse nosso resgatador perfeito, que já estava uma sombra dele, esboçada tanto tempo antes na história, mostrando que a providência de Deus não é remendo. Deus não quer simplesmente consertar histórias. Deus está cumprindo no mundo aquilo que Ele disse que Ele faria. E essa história que começou lá vai alcançar o seu ponto mais alto. E aqueles que encontram esse resgatador estão seguros, descansados, abrigados por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque nós, apesar dos nossos corações que moldam planos para todos nós, que muitas vezes são contrários à sua vontade, muito obrigado porque apesar de corações inclinados para o mal, nossas histórias podem se encontrar com a sua graça. Essa graça redentora, essa graça que salva, essa graça que transforma, a graça que nos dá esperança de recomeços, esperança de um futuro. E o que nós queremos fazer é render a Ti toda a honra e toda a glória. Atravessa as nossas histórias com a sua graça. A oração contínua que eu tenho feito nessas mensagens. Que o Senhor possa alcançar o profundo do nosso coração com a convicção de que nós servimos, temos um Deus que é leal ao seu próprio caráter. A sua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que o Senhor não muda, não há no Senhor mudança nem sombra de variação. Então, por isso, nós queremos pedir: cumpre os seus planos nas nossas vidas. Nós entregamos o nosso futuro ao Senhor, entregamos o cuidado das nossas vidas ao Senhor, entregamos os fardos pesados das nossas almas ao Senhor. Queremos correr para Ti e encontrar no Senhor, que é manso e humilde de coração, o descanso genuíno para as nossas almas. Nos faz descansar de todo o trabalho pesado que nós temos feito dia após dia para conquistar algo nesse mundo, mas que confiemos na providência do Senhor e descansemos nisso. Nós cremos em quem o Senhor é e nós queremos render a nossa vida inteiramente a Ti. Abençoa as nossas vidas, abençoa cada família aqui representada. Que cada pessoa que tem uma história marcada por tragédias, semeadas pelo pecado, possa encontrar a graça do Senhor que transforma. Muda as nossas histórias. Faz com que, assim como na vida de Ruth, o passado fique para trás. Nós encontremos segurança e abrigo no Senhor. Seja adorado. Continua falando ao nosso coração. Te agradecemos por essa mensagem em nome de Jesus. Amém.